Trabalho duro apenas mantém você ocupado. O que de fato constrói riqueza de verdade, a que atravessa gerações, é a capacidade de reconhecer padrões. Essa frase vai rasgar crenças que seus pais, seus professores e o mundo inteiro passaram anos costurando dentro de você. Você provavelmente acordou hoje, olhou para aquela lista interminável de tarefas e sentiu aquele aperto familiar no peito. E se disse: preciso só me esforçar um pouco mais. Mas eu estou aqui para te dizer algo que ninguém teve coragem de te dizer antes. Esse ciclo de exaustão não é sinal de que você está no caminho certo. Na verdade, trabalhar duro sem saber reconhecer padrões é a armadilha mais sofisticada já criada para manter mentes brilhantes correndo em círculos, sem nunca sair do lugar. Se você ficar comigo pelos próximos minutos, eu não vou te dar dicas genéricas de produtividade, nem frases motivacionais que você esquece em 5 minutos. Eu vou te entregar um diagnóstico preciso, comportamental e psicológico, de por que a sua conta bancária não reflete a quantidade absurda de horas que você coloca no trabalho. Vou te mostrar como reprogramar a sua mente para parar de agir como um funcionário glorificado da sua própria vida e começar a enxergar as estruturas invisíveis que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo utilizam e que ninguém te ensinou na escola. Ao final deste vídeo, você terá um modelo mental completo para abandonar a força bruta e adotar a precisão de quem realmente domina o jogo. Você vai aprender a construir a sua realidade em vez de ser esmagado por ela. Eu sei exatamente como essa sensação se parece. Você acorda exausto antes mesmo de o sol nascer. Bebe a terceira xícara de café, tentando tapar o buraco de um cansaço que não é mais físico, é de alma. Entra em modo de sobrevivência e começa a resolver crises, apagar incêndios, responder mensagens que nunca acabam. Sente que carregou o planeta nas costas por 12 horas seguidas. E aí, quando finalmente deita a cabeça no travesseiro à noite, uma angústia silenciosa toma conta de você. Porque no fundo você sabe, apesar de todo esse sacrifício imenso, você não avançou 1 centímetro em direção à vida que realmente quer. Você está sobrevivendo, pagando as contas, e esperando que um dia, magicamente, esse sofrimento seja recompensado. Mas o prêmio nunca chega, e o cansaço se acumula, invisível, como pedras empilhadas nas suas costas. A sociedade te vendeu uma mentira, e você a comprou porque ela apelava para o que há de mais nobre em você, responsabilidade e ética. Te disseram que o sucesso é diretamente proporcional ao quanto você sofre. Essa narrativa é perfeita para criar trabalhadores obedientes. Mas é uma péssima estratégia para quem quer construir liberdade de verdade. Quando você acredita que esforço é a única variável que importa, você se torna cego para os gargalos reais da sua vida. Começa a achar que fracassar é um defeito de caráter, e não um defeito no design do seu sistema. Isso gera uma culpa corrosiva. Você duvida da sua própria inteligência cada vez que um projeto falha ou quando percebe que chegou no limite. O verdadeiro perigo não é o cansaço em si. É a ilusão de progresso que a ocupação constante cria. A mente humana tem dificuldade enorme em tolerar a sensação de que não está avançando. Então preenchemos o tempo com tarefas reativas, confundindo movimento com direção. Você se sente produtivo porque está ocupado, mas na verdade está girando as rodas na lama, sem tração. Resolve os mesmos problemas mês após mês. Enfrenta as mesmas crises financeiras, os mesmos conflitos. E não percebe que esses não são acidentes isolados. São sintomas de uma estrutura quebrada que você se recusa a analisar, porque está ocupado demais trabalhando duro. Vamos desconstruir isso com precisão. O primeiro inimigo oculto operando dentro de você chama-se viés de ação. Evolutivamente, quando nossos ancestrais enfrentavam perigo na savana, ficar parado significava morte. O cérebro foi programado para recompensar a ação imediata com uma descarga de prazer e alívio. Hoje, esse mecanismo se virou contra nós. Quando você enfrenta estresse no seu trabalho ou negócio, o viés de ação te empurra para agir de imediato. Você toma decisões rápidas, mergulha em pequenas tarefas operacionais e tenta resolver tudo sozinho.
Seu cérebro te dá uma falsa sensação de controle. Mas essa hiperatividade apenas disfarça a sua incapacidade temporária de parar, pensar com clareza e identificar a raiz real do problema. Na prática, funciona como um anestésico poderoso. Cada e-mail respondido, cada crise resolvida, libera pequenos picos de satisfação que mascaram a dor da estagnação. É por isso que você resolve os mesmos problemas repetidas vezes. Se um problema voltou 2 ou 3 vezes, não é coincidência. É um sinal de que o seu sistema está quebrado. Seu cérebro está literalmente viciado no ciclo da urgência, impedindo você de dar um passo atrás e enxergar o quadro inteiro. O segundo bloqueio mental é ainda mais devastador. A falácia do custo perdido. Esse é o vício cognitivo que te obriga a continuar investindo tempo, dinheiro e energia em algo que claramente não funciona, simplesmente porque você já investiu muito no passado. Pense naquele projeto, modelo de negócio ou emprego que drena a sua energia todos os dias. Você sabe, racionalmente, que o retorno não justifica o esforço. Mas uma voz sussurra: eu já trabalhei tanto para chegar até aqui. Não posso largar agora. O seu cérebro, com aversão à perda, te força a dobrar a aposta num caminho sem saída. A sua lealdade ao esforço passado vira a âncora que afunda o seu futuro. É por isso que o 1% mais bem-sucedido do mundo parece operar em uma frequência completamente diferente. Eles não sofrem desse vício. Conseguem analisar friamente os padrões que se repetem e cortar o que não funciona antes que sangre seus recursos. Enquanto você, condicionado a ser um bom trabalhador, continua alimentando o monstro da exaustão com os seus melhores anos. Para entender isso de forma visceral, imagine o seguinte cenário: um rato dentro de um labirinto. Ele corre pelos corredores, bate nas paredes, sente fome, estresse e eventualmente descobre que se empurrar uma alavanca 100 vezes, recebe uma gota de água. O rato se orgulha da sua resistência. Acha que está vencendo pelo esforço puro. Mas ele não sabe que, acima dele, há um cientista observando o labirinto inteiro lá de cima. O cientista não está suando. Ele enxerga a estrutura completa, entende onde estão os bloqueios e sabe exatamente como mudar o resultado sem precisar entrar no labirinto. Quando você glorifica o trabalho duro cego, você é o rato. O 1% mais bem-sucedido não está correndo no labirinto. Eles são os cientistas. Eles identificaram os ciclos operacionais, financeiros, humanos que se repetem infinitamente e aprenderam a dominá-los. 3 passos para sair do labirinto, passo a passo. Se você quer sair do labirinto e assumir o papel de arquiteto da sua própria vida, você precisa instalar um novo sistema operacional na sua mente a partir de hoje. Aqui estão os 3 passos. Passo 1. A regra dos 3 padrões. A partir de agora, observe ativamente as suas frustrações. Analise os últimos 3 problemas que você resolveu e se pergunte com total honestidade: esses são desafios novos, ou é o mesmo problema usando máscaras diferentes? Se for o último caso, você está proibido de resolver com força bruta de novo. O primeiro passo é reconhecer o ciclo. Passo 2. O pensamento de um nível acima. Quando um padrão repetitivo emergir, não mergulhe emocionalmente nele. Recue. Pergunte a si mesmo: se eu fosse um conselheiro externo olhando para a minha própria vida, sem o peso do estresse e das emoções do momento, que decisão eu tomaria? Essa técnica ativa a parte do cérebro responsável pelo planejamento lógico, aquela que suprime reações impulsivas. Ela te faz parar de tratar os sintomas e começar a curar a causa raiz. Passo 3. A documentação do sistema. Uma vez que você identificou o problema recorrente e encontrou a solução estrutural real, nunca mais deixe isso apenas na sua cabeça. Construa um processo rígido em torno dessa solução. Pode ser um fluxo de trabalho gravado em vídeo, uma lista de verificação automatizada ou um roteiro de delegação preciso. O objetivo é criar algo que, uma vez implementado, funcione para sempre sem precisar de você. É assim que você compra o seu tempo de volta. É assim que o esforço de hoje se transforma em liberdade amanhã. Pare por um segundo.
E escute isso com atenção. Não sinta vergonha da exaustão que você carregou até hoje. O fato de você estar tão cansado prova uma única coisa: você se importa profundamente. Você tem uma ética de trabalho que a maioria das pessoas jamais terá. O problema nunca foi a sua capacidade, o seu caráter ou a sua força de vontade. O problema era que você estava usando ferramentas de trabalhador braçal para construir o império de um arquiteto. Você lutou contra um sistema projetado para mantê-lo ocupado. Mas agora, você possui o conhecimento para enxergar o código por trás do jogo. O peso nos seus ombros não é um destino. É apenas um padrão ruim que você acaba de aprender a quebrar. O trabalho duro te colocou no jogo. Mas reconhecer padrões é o que vai te fazer vencer. Se você continuar escolhendo o alívio imediato de agir sem pensar, você vai acordar daqui a 5 anos exatamente no mesmo lugar, apenas mais velho, mais cansado e com menos esperança. A sua nova vida começa no exato momento em que você decide parar de correr cego no labirinto e sobe para desenhar o mapa. Aplique o pensamento de um nível acima. Identifique as falhas no seu sistema. Construa a sua liberdade de forma implacável. E se você está pronto para parar de ser vítima do próprio esforço e quer decodificar os próximos padrões mentais da elite, inscreva-se agora. Porque nós apenas arranhamos a superfície do que você é capaz de construir.